O conceito do infinito dentro do contexto do universo é uma ideia fascinante e desafiadora. Enquanto o universo observável possui dimensões e limites, noção de infinito muitas vezes nos leva a contemplar o que está além do alcance da nossa compreensão atual. A expansão contínua do universo traz à tona a ideia de um espaço que não conhece limites finitos. As galáxias se afastam umas das outras, criando um cenário em que o espaço entre elas parece se estender indefinidamente. Essa aparente expansão infinita nos faz considerar a possibilidade de que o próprio universo seja infinito em sua extensão. No entanto, qual o limite de infinito tomado em termos de coisas pequenas? Matéria ou até mesmo espaço mínimo? Nossas mentes estão limitadas pela natureza finita da percepção humana e da compreensão científica atual. Enquanto a matemática e a física teórica exploram o infinito como um conceito, ainda enfrentamos desafios ao tentar aplicá-lo de maneira concreta e prática em nossa vida real. Em última análise, o infinito no que tange algo mínimo, em termos de dimensões, é uma ideia que nos convida a explorar as fronteiras do conhecimento humano e a considerar as vastas possibilidades que podem existir além dos nossos horizontes atuais. Bem, este é o assunto do vídeo de hoje. Qual será o menor elemento que conhecemos hoje? Bem-vindos ao Universo Observável. Vamos ao vídeo. Para explicar qual o menor elemento encontrado até hoje, faz-se necessário expor o conceito de infinito entre uma distância de um determinado ponto A até um determinado ponto B, o que é bastante intrigante. Na matemática, quando consideramos uma reta entre dois pontos, normalmente assumimos que há uma distância finita entre eles. No entanto, a ideia de um infinito nesse contexto pode surgir quando pensamos em uma série de pontos intermediários entre A e entre o ponto B. Agora, imagine que estamos traçando uma linha reta entre esses dois pontos. Mesmo que possamos dividir a linha em segmentos cada vez menores, sempre haverá pontos intermediários que não foram considerados. À medida que continuamos a dividir e subdividir esses segmentos, a ideia do infinito surge da noção de que sempre podemos encontrar pontos intermediários, não importa o quão pequenos os segmentos se tornem. Nesse contexto, o infinito não é uma distância em si, mas uma maneira de expressar que a subdivisão entre os pontos A e B pode continuar indefinidamente. É um conceito matemático que nos lembra da complexidade das infinitas divisões possíveis, mesmo em um intervalo aparentemente finito. Vale ressaltar que essa ideia de infinito entre dois pontos é mais uma abstração matemática do que uma descrição física do espaço. Na prática, nossas medições e representações geralmente se baseiam em unidades finitas e limitadas. Mas a exploração do infinito em matemática nos ajuda a entender a profundidade e a complexidade que podem existir mesmo em situações aparentemente simples. Por fim, para mais uma vez exemplificar o conceito de infinito, imagine os fractais, que são objetos geométricos que exibem padrões semelhantes em diferentes escalas. Um exemplo é o conjunto de Mandelbrot, onde cada pequena parte do conjunto se assemelha ao conjunto inteiro, independentemente de quanto você amplie. Isso demonstra como a complexidade infinita pode surgir de estruturas aparentemente simples. Outro exemplo que talvez você não conhecesse que era um fractal, é quando o Doutor Estranho é levado pela anciã ao multiverso e sua mão começa a entrar em um estado fractal. Uma mão surge em cada dedo, e em cada dedo surge mais uma mão e assim indefinidamente. Esses exemplos concretos nos mostram como a ideia de infinito entre uma distância de um ponto A até um ponto B está presente em várias áreas da matemática e da geometria, destacando a riqueza de detalhes que podem ser explorados mesmo em intervalos que parecem limitados à primeira vista. A menor coisa que existe é uma questão complexa que envolve a física de partículas subatômicas. No âmbito atual do conhecimento, a menor coisa seria geralmente considerada uma partícula subatômica. As partículas subatômicas são as unidades fundamentais da matéria e da energia e são as peças básicas que compõem o universo. Dentro desse contexto, algumas das partículas subatômicas mais fundamentais incluem: quarks são os constituintes básicos dos prótons e nêutrons, que por sua vez formam o núcleo dos átomos. Elétrons são partículas elementares que orbitam os núcleos dos átomos e desempenham um papel fundamental na eletricidade e na química.
No entanto, é importante ressaltar que a física de partículas é um campo em constante evolução, e as investigações mais recentes podem revelar partículas ainda mais fundamentais ou aspectos mais profundos da estrutura da matéria. Além disso, a natureza das partículas subatômicas é complexa e muitas vezes desafia a nossa compreensão, tornando a resposta à pergunta sobre a menor coisa existente uma busca contínua na fronteira do conhecimento científico. De acordo com a física atual, a menor distância entre dois pontos é considerada a escala de Planck. Essa escala é uma unidade fundamental na teoria da gravidade quântica e marca o limite em que as noções tradicionais de espaço e tempo podem começar a se comportar de maneira não usual devido aos efeitos quânticos. A escala de Planck é aproximadamente 1,62 vezes 10 elevado a menos 35 metros. Nessa escala extremamente pequena, a estrutura do espaço-tempo pode se tornar significativamente distorcida devido às flutuações quânticas. No entanto, é importante notar que nossa compreensão da física em escalas tão pequenas ainda é limitada e muitos detalhes permanecem objeto de pesquisa e debate ativo. Portanto, embora a escala de Planck seja considerada uma estimativa para a menor distância entre dois pontos de acordo com nossos modelos atuais, a complexidade do mundo subatômico pode nos reservar surpresas e descobertas futuras que possam modificar nossa compreensão das escalas mais fundamentais do universo. A origem da escala de Planck leva o nome do físico alemão Max Planck, que foi pioneiro na introdução das constantes que levam seu nome e que servem como unidades naturais para descrever as propriedades do universo em escalas extremamente pequenas. A escala de Planck está associada a propriedades como a gravidade quântica e a estrutura do espaço-tempo. Teorias como a gravidade quântica em loop e abordagens da espuma quântica propõem que o espaço-tempo poderia ter uma estrutura discreta em escalas subplanckianas. Mundo subatômico e teoria quântica. As partículas subatômicas, como quarks e elétrons, já estão na escala da física quântica, mas ainda são maiores do que a escala de Planck. No entanto, algumas teorias especulam sobre partículas ainda menores. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Mostramos que até o presente momento, a menor coisa existente é a escala de Planck. Espera-se que com a evolução da tecnologia e de mentes brilhantes, possamos ainda mais adentrar na ciência e descobrir unidades ainda menores. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Obrigado por assistir o vídeo.